Buenas, gurizada, que passa? Acabou o jogo e o Brasil ganhou de 3-0, né? Até que foi um bom resultado, tá ótimo, né? Melhor do que perder ou empatar. Porém, o Brasil não jogou tão bem assim. Se tu analisar os primeiros minutos ali, o Brasil teve uma grande dificuldade. Foi até estranho o Brasil ter essa dificuldade jogando contra uma seleção que tecnicamente é bem inferior à seleção brasileira. E novamente, assim como aconteceu no jogo contra o Marrocos, após a parada técnica que o Brasil melhorou. E aí ele fez aqueles 3 gols. Depois, já no segundo tempo, não foi tão bem. Depois da parada técnica que eu chamo, que é a parada para hidratação, também não foi tão bem. Teve chances, teve muitos erros, enfim. No caso foi o seguinte, em primeiro lugar, Casemiro tá foda. Casemiro, acredito que ele deve tinha que ir pro banco. Tinha que colocar o Danilo no lugar dele ali ou o Fabinho. Tem que começar assim, porque o Casemiro, não sei, tá estranho. Ele parece que ele começa meio perdido em campo. A seleção inteira começa meio perdida em campo, né? Teve uma pressãozinha ali de leve, mas muito erro bobo, muito erro besta, assim que é, ela conseguiu consertar e não sofrer nenhum dano, porque como eu falei, tecnicamente o Haiti é um time bem inferior ao Brasil. Porém, se pega uma Alemanha da vida, uma Argentina, que é um time que faz uma transição muito rápida, uma França da vida, que faz uma transição também muito rápida, esses tipos de erros que o Brasil cometeu não são perdoáveis. Assim como, por exemplo, o Rafinha, por exemplo. O Rafinha perdeu 3 gols na frente do goleiro, só ele e o goleiro. Em Copa do Mundo, esse tipo de gol não se pode perder. Porque ele faz falta depois. Ainda mais sobre questões de saldo de gols, essas coisas. Se o Marrocos meter um 5-0, por exemplo, no Haiti, e o Brasil, sei lá, ganhar de 1-0 da Escócia, ou 2-1, entendeu? O Brasil já fica em segundo. Já vai ter que fazer aquela logística de viajar para o México para poder jogar. Ou seja, já é um dia a menos para treinar. Entendeu? Então tem essas questões que tem que se ligar e entender. Então o Rafinha acabou se machucando e entrou o Ryan no lugar. Eu já teria colocado o Ryan antes, que eu até durante o jogo eu até comentei, pô, o Ancelotti ele tem que colocar o Ryan no lugar do Rafinha. O Rafinha não tá bem, o Rafinha não tá bom. Desde o jogo contra o Marrocos que ele não tá bom. Pô, Felipe, final de temporada, voltando de lesão, tal, essas coisas. Beleza, a gente entende isso. Porém, se o cara não tá bem, ele não tem que jogar. Isso é Copa do Mundo. Teste era antes, em amistoso. É Copa do Mundo, não tem como testar mais. Copa do Mundo é pra tu definir. É igual, por exemplo, o Neymar. É dito que ele não tá bem. Acredito que isso possa ser uma estratégia para preparar ele pro mata-mata, mas é dito que ele não tá bem. Ele não joga. Não adianta colocar o cara meia bomba. O cara meia boca, meio recuperado. Tem outros jogadores que podem fazer essa função. Mesmo que ele opte pelo Rafinha, que tem um pouco mais de experiência e tal, e não coloque o Ryan, que é mais novo e tal. Enfim, mas a questão é que tem que jogar quem tá bem. Não importa a idade, não importa nome, nada. Tem que jogar quem tá bem. Se tiver bem para jogar, tem que jogar. Então, o Rafinha, acredito que ele deveria pegar um banco. Pelo menos no jogo contra a Escócia aí. Não sei como é que vai estar a potencial lesão dele, né? Então, acho que ele deveria ir para o banco. E o Casemiro também deveria ir para o banco. Douglas Santos jogou muito bem. Douglas Santos, muito foda. Contra o Marrocos jogou muito bem. Nesse jogo contra o Haiti também jogou bem demais. Brigou, disputou a bola ali. Infelizmente não conseguiu o gol ali que ia ser dele, né? Não entrou a bola, mas enfim. É um jogador que jogou bem demais. O Paquetá jogou muito bem no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Paquetá jogou assim excelente. Foi um jogo assim muito bem feito.
Não tenho nem que falar muito do Paquetá ali no primeiro tempo. Claro que depois, já no segundo tempo, todos deram uma caída ali de rendimento. Vinícius Júnior, como sempre, ele erra muito, ele erra demais na seleção. Porém, uma coisa que ninguém pode falar é que ele tá tentando. O Vinícius Júnior é um cara bom de bola pra caramba. Se ele jogar o que ele, na seleção que ele joga no Real Madrid, ele tá melhorando na seleção. Ele não é aquelas coisas, mas ele tá dando uma melhorada. Ele tem força de vontade, ele tá conseguindo. Isso é o que importa. Deu 2 passes ali para o gol, participou de todos os gols, na verdade. Deu os 2 passes e ele fez o terceiro. Então, é um jogador que, na ausência do Neymar, temos que confiar nele. Porque o Rafinha não tá conseguindo. Não tá conseguindo. E o Vinícius Júnior é esse cara que, pra fazer o facão ali por dentro, vir na ponta ali, fazer o facão, enfim, numa transição de bola, achar um passe ali, um lançamento, uma enfiada de bola, um lançamento longo ali, e cair num jogador que vai definir a partida. Matheus Cunha foi bem demais. Ele não é atacante, ele é meio atacante, como todos sabem, mas ele entrega bem, entendeu? Ele entrega bem. Ele ali fez o primeiro gol de centroavante, gol de 9, na verdade, ele fez ali. E centroavante é assim mesmo, não existe gol bonito e gol não existe claro, existe gol bonito e gol feio, mas tipo assim, não é gol bonito que ganha jogo, essa é a realidade. O que ganha jogo é gol. Não importa se é bonito, se é feio, se bateu no joelho, bateu no peito, se o gol foi cagado, né, como a gente fala assim, foi cagado, ou seja, foi na sorte. Se o gol foi, sei lá, por acaso, se desviou, não importa. O que importa é que é gol. O que ganha jogo é gol. Não ganha quem joga mais bonito, ganha quem faz gol. Entendeu? Então, o Brasil, ele tem que melhorar algumas coisas ainda, mas o caminho é basicamente esse. Porém, o Brasil poderia ter feito muito mais. Eu acredito que o Brasil poderia ter feito, no mínimo, ali, metido uns 4 ou 5-0. No mínimo. Porque contra o Panamá, o Brasil meteu 6. E o Panamá é uma seleção que é tecnicamente superior ao Haiti. Então ele meteu 6 gols, tomou 2 gols, meteu 6 gols. Contra o Haiti, tomou sufoco na primeira parte, pausa para hidratação, melhorou, fez os 3 gols. Depois do intervalo, o Brasil deu uma caída. O Brasil parece que tirou o pé do acelerador. E era um jogo que ele tinha que aproveitar e meter o máximo de gol possível que ele pudesse. Era um jogo, porque isso daí faz diferença. Porque se o Brasil pega e se acostuma nisso, sei lá, 3-0 ali, fazer esses 3-0 e tipo, tirar o pé do acelerador, ele passa mal quando pegar seleções como, por exemplo, uma Argentina ou uma França da vida. Olha o que a França fez na final da Copa do Mundo passada contra a Argentina, por exemplo. A Argentina meteu 3 gols, a França também meteu 3 gols. Ou seja, claro, eles fizeram 2-0, depois a França foi lá, 2-1, 2-2, depois 3-2 para a Argentina, 3-3 na França. Ou seja, nos últimos 15 minutos ali finais, a França meteu 3 gols. Então se ele pega uma França, uma Alemanha, uma Espanha, vira uma Inglaterra, entendeu? Uma Argentina, é muito fácil virar esse placar. Esse placar 3-0 não é um placar largo para time europeu e para qualquer seleção. O próprio Marrocos tem condição de fazer esse placar. Tem time para isso. Então o Brasil precisa cuidar nisso. Ele precisa entender essa questão. O Endrick entrou, graças a Deus, né? Foi até bem. Participou ali de um lance ali, mas não foi essas coisas. Teve um gol anulado ainda, que seria um golaço, mas infelizmente foi anulado. Se o Ancelotti tivesse colocado ele um pouquinho antes, acredito que ele teria o seu gol ali. Teria o seu gol valendo por um pouquinho ali que ele foi impedido. Mas enfim. O Brasil não foi essas coisas, como eu falei, mas até que foi um jogo assim regular. Entendeu? Regular. O Vini Júnior foi o Player of the Match, ou seja, o jogador do jogo.
foi válido porque ele deu das duas assistências e fez o gol, por isso que era muito provável que ele fosse o player of the match. Se não fosse ele, ia ser o Matheus Cunha, ou o Paquetá, ou o Douglas Santos, se fosse, né, pela ordem assim dos melhores. Bruno Guimarães jogou muito bem, jogou até por ele e pelo Casemiro, entre aspas, mas algumas coisas aí na seleção tem que mudar. Se jogar do jeito que jogou hoje, na parte após a parada para hidratação, só nessa parte, só essa parte, que se jogar o que jogou hoje contra qualquer time, o Brasil consegue ir longe. Agora, se ele jogar como ele começou no início da partida, meio perdido ali, ele vai tomar um baile de qualquer time aí mais forte. Um time europeu, por exemplo, aí pega uma, sei lá, uma França da vida, ou até uma Argentina mesmo. Enfim, porque o Brasil ele sempre tá começando meio perdido. Parece que eles não começam, eles vão sincronizando durante o jogo. É estranho isso. Eu acho muito estranho isso. Mas enfim, o Brasil ainda tem muito que melhorar, tá? Não dá pra se iludir com esse Hexa, não. Não dá pra se iludir com esse Hexa, não. Como eu disse, eu espero que o Brasil ganhe e torço pra que ganhe. Porém, não tem como se iludir com isso. Porque nesse time aí, no máximo, ele poderia chegar até uma semifinal. Quarta de final, semifinal. Porque o jogo tá feio ainda. Essa é a realidade. O jogo tá feio. O Haiti, claro que é uma seleção que tem uma força física ali. Ainda levou até perigo. Umas três vezes levou perigo, tá vendo? O Brasil meteu 3 gols, mas 3 vezes o Haiti levou perigo. Que poderia, justamente numa bola dessas daí, fazer um gol, dar confiança pro time, o Brasil começar a ficar nervoso, errar, e o Haiti meter mais um gol e depois empatar a partida. E até virar, quem sabe. Porque quando um time toma um gol, o time é abalado. Entendeu? E se o Brasil, igual contra o Marrocos, o Brasil tomou o primeiro gol, ficou muito abalado. Depois pegou, achou uma bola ali no Vini Júnior ali e deu uma equilibrada. Mas depois ainda jogou péssimo, não jogou essas coisas não. É igual com o Haiti agora. Ficou meio perdido, depois que fez o primeiro gol, teve uma confiancinha ali, aí fez o segundo, o terceiro e engatou. Mas só que depois ele meio que caiu. E você viu que o Haiti começou a pressionar depois? O Alisson fez umas defesaças que, se não fosse ali essas defesas, uma até foi meio que até em cima da linha. O VAR até entrou em ação para ver se realmente a bola entrou, ou entrou não, quer dizer, entrou em ação para ver se não houve até uma falta. Não entrou porque o relógio do juiz ia apitar, né, se fosse gol. Tem a tecnologia agora. Mas o Brasil tem que melhorar. Senão, cai numas quartas de final aí. Então, é basicamente isso. Essa é a minha opinião sincera sobre o jogo Brasil e Haiti. E é isso. Se inscreva no canal, comente, compartilha, deixa o like. Valeu. Nos vemos pronto.